check. Hey, whoa, yeah, yeah. Graças, paz, amigo. Meu nome é Victor e eu tô aqui para te contar a minha história com essa igreja, com a Igreja Batista Vida Nova. Essa história começou quando eu tinha 10 anos de idade, quando a minha irmã me levava para o culto de jovens que tinha na igreja. Eu até frequentava um pouco a igreja com a minha mãe, mas não era nada que eu tinha um vínculo, não era nada que eu me sentia em casa ou pertencente. Mas quando eu cheguei nessa igreja, na Igreja Batista, eu encontrei jovens como eu, crescendo em desenvolvimento, pessoas que se importavam. Eu não era mais uma pessoa, apenas uma pessoa, mas eu fazia parte daquela família, eu me sentia pertencente àquela família. Olá, meu nome é Bianca, eu sou aqui do Influência, eu acho que você já deve me conhecer, mas nem sempre foi assim, e eu queria te contar um pouco a minha história. Eu sempre fui da igreja, mas não da igreja evangélica, e meus pais frequentavam de vez em quando, eu também, e na minha adolescência eu tive muitas crises assim, emocionais, eu tive muitas dificuldades com relacionamentos, eu sempre sentia um vazio muito grande, e eu sabia que Deus poderia me ajudar. Eu já sabia que Deus era alguém importante na minha vida, mas eu ainda não conhecia a face dele verdadeiramente. Olá, meu nome é André, faço parte da Igreja Batista Vida Nova. Me tornei membro da igreja no ano de 2012, graças ao pastor Andrigo, a pastora Rafaela, que começaram a me chamar para participar de uma célula, onde nós nos conhecemos num espaço da Herbalife que nós tínhamos, eu e minha esposa. Olá, tudo bem? Você já me conhece, eu sou a Lilian, esposa do André. Minha trajetória nessa igreja, na Igreja Batista Vida Nova, começou através do espaço da Herbalife. Pois é, tinha acabado de passar por um período de separação no meu casamento, e aí surgiu uma pessoa no espaço que direto queria saber quem era eu, quem era o André, e no fim essa pessoa era o nosso pastor, o Rodrigo. Graças a paz, eu sou a pastora Rafa e vou contar um pouquinho para vocês como é a história da nossa vida com a Igreja Batista Vida Nova. Começou em 2008, éramos 2 jovenzinhos, eu com 18 anos e o pastor Andrigo com 25. Ele já não era tão jovem assim, né? Mas estávamos à procura de uma igreja, procurando já há mais de mês, visitando muitas igrejas, e nós não sentíamos em nenhuma delas a nossa casa. Mas nós tínhamos uma palavra sobre nós, de que Deus nos levaria para um lugar onde ia falar uma língua diferente do que a gente estava acostumado. Antes de falar sobre a história que nós temos junto à Vida Nova, que a igreja não só que a gente faz parte, mas que a nossa família está inteiramente entrelaçada. Eu poderia dizer que tudo começou numa lavanderia na cidade de Sumaré, na casa que eu morava com os meus pais. Acho que eu sabia 4, talvez 5 notas de teclado, claro que na escala de dó. E eu lembro que eu ficava boa parte do meu domingo ali orando, falando com Deus e utilizando aquele tecladinho que eu tinha para, enquanto Deus entregava algumas canções e eu lia a Bíblia, eu dormia nessa lavanderia muitas vezes e à noite a gente ia pro culto. E eu lembro que ali começou um chamado de Deus para mim. Até que a gente se mudou aqui para Valinhos. Foi um período muito difícil pra gente, porque eu deixei meus amigos, a igreja ficou longe, era em Campinas. Talvez muitos aqui já tenham passado por isso, de você estar na igreja, mas seu coração não está lá. E por muitos momentos, no início dessa igreja, meu coração estava assim. Eu estava lá, mas o meu coração estava longe dela. Eu ia cada vez mais distante. E isso é um caminho sem volta, né? Porque se você não se humilhar, se você não entender que você precisa de ajuda, você vai ficando cada vez mais distante. Mas até que um dia, saindo de um culto, do Influence, eu resolvi passar numa festa de um amigo. E lá eu encontrei a Bianca. E nesse processo, da minha adolescência, eu entrei para a faculdade depois, as coisas foram acontecendo, eu fui conversando e me relacionando com pessoas diferentes que me levaram para um lugar que não era o melhor lugar. Então eu comecei a me envolver em péssimos relacionamentos, em bebidas e várias coisas que me levaram para uma solidão muito grande. Porque todas as vezes que eu estava nesses lugares, eu achava que eu estava completa, mas eu sempre voltava para minha casa e eu sentia um vazio. Eu não via sentido na vida. E eu estava ainda mais bebendo, indo em festas e tentando me completar com tudo isso. Até que em um aniversário eu conheci o Victor. E a gente começou a conversar. Foi tudo muito rápido, mas eu percebia que tinha algo diferente nele.
porque ele me tratava diferente das outras pessoas, mas ele também, mesmo a gente não estando na igreja, ele nunca faltava nos cultos de domingo. Algumas vezes participei de cultos ainda consumindo bebida alcoólica, fui convidado para participar de célula, fui numa célula na casa do pastor Andrigo, levei bebida alcoólica também. Então, tive alguns momentos difíceis no início da conversão, no início da jornada com Cristo, mas sempre em comunhão, eu e a minha esposa, sempre juntos buscando a Deus, sempre juntos buscando entender o que Deus queria para nós, desde o primeiro momento. Passamos por algumas batalhas juntos, passamos por várias lutas. Uma das últimas, digamos que, lutas que enfrentamos foi um momento onde nós descobrimos que não poderíamos ser pais. Estávamos buscando, como todo casal, em termos uma família, termos filhos, e nós descobrimos que nós não poderíamos ser pai, num diagnóstico que foi dado tanto para minha esposa quanto para mim. E confesso que no começo a gente ia para a igreja um pouco incomodada, acho que eu, né? Porque meu marido bebia muito e a gente estava voltando de um trauma no casamento, né? Uma situação muito chata. E a gente ia para a igreja e eu sabendo que ele bebia muito ainda, mas eu sempre pedia para Deus que eu queria viver algo novo. E aí, a partir dali, Deus começou a fazer a obra na nossa vida, na minha e acho que muito mais na dele, né? Fomos para a igreja, entregamos a vida para Jesus e o que a gente sempre pensava, eu olhava para ele, né, para ver se a gente ia entregar a vida juntos ou não, era se ele ia conseguir deixar a bebida de lado. E no momento que nós decidimos entregar a vida para Jesus, ali tudo mudou. Não é fácil, né? A partir do momento que você fala, nossa, vou viver a Cristo, minha vida vai ser maravilhosa. Não, foram muitas batalhas, muitos perrengues. Um deles foi a questão de eu não poder ser mãe, né? Eu e meu marido tínhamos diagnóstico de infertilidade. E eu lembro muito bem como teve um momento de oração, de 12 horas de oração na igreja. A gente já estava aqui em Valinhos, acompanhando os pastores. E aí eu disse que eu ficaria essas 12 horas orando e dali eu não sairia. E nesse tempo, nesse dia, Jesus me deu uma palavra sobre fôlego de vida. E ali eu comecei a orar por pessoas, ligar para pessoas, mandar mensagens. E eu só entendi 1 ano e meio depois que essa palavra fôlego de vida era para mim. E um dia a gente orou à tarde na casa dos meus pais, né? Como eu era muito jovem, a gente estava lá e a gente orou junto e a gente falou, Deus, a gente não aguenta mais procurar uma igreja. Leve a gente hoje para uma igreja que seja a nossa casa. E 2008 a internet já estava funcionando, mas não era assim como hoje, né? E nós vimos um aviso de um culto de jovens próximo até da minha casa. Eu perguntei para o meu pai e ele falou, não, o endereço é aqui próximo. E nós fomos sem pretensão nenhuma. E ele olhou para mim e disse, Rafa, não pode ser aqui o lugar, acho que vamos continuar procurando. Mas a gente já estava cansado e ele fez uma prova com Deus, falou, Deus, se esse for o lugar que nós devemos ficar, alguém no final desse culto vai ter que dizer para nós que aqui é a nossa casa e que eles já estavam nos esperando. Foi exatamente o que aconteceu. Quando o culto estava prestes a acabar, uma pessoa chamada Silvio dos Santos, que a gente chama ele de Silvio Santos, mas não é bem aquele Silvio Santos, mas ele é muito gente boa. E o Silvio chegou para mim e falou, cara, que bom que você está aqui, eu estava te esperando. E eu chamei a pastora, que até então era só a Rafa, e eu virei para ela e falei assim, Rafa, essa é a igreja que Deus nos chamou. O que é estranho é que tinha 70% das coisas que eu não queria numa igreja, mas tinha 100% do que eu queria ouvir da parte de Deus, que era essa é a igreja. A gente conversou, a gente teve a nossa primeira conexão lá e depois de alguns tempos, alguns dias, a gente iniciou um relacionamento. E aquele relacionamento de uma pessoa que estava saindo da igreja, com o coração distante, com uma pessoa que não era da igreja, só podia dar errado, né? Mas o Senhor, os planos de Deus a gente não entende, né? Quantas vezes a gente já leu a Bíblia e o Senhor, ele tem uma estratégia totalmente diferente e maluca de acontecer. Comigo não foi diferente. A estratégia de Deus foi que eu conheci a Bianca. E aos poucos a Bianca, ela quis se envolver na igreja, ela quis conhecer e ela veio frequentar a igreja. No primeiro culto que ela frequentou, ela entregou a vida para Jesus e a partir dali a gente teve uma mudança. Porque não dá para um casal ele ser cheio de Jesus e o outro não. Os dois têm que querer. E a Bianca quis e eu também quis. Naquele momento a chave virou. E a gente começou com os preparativos para o casamento. A gente era estagiário ainda na época, mas Deus começou a fazer coisas grandiosas. A gente sempre
orando, jejuando, buscando a Deus, e Ele entregava todas essas coisas pra gente. A gente conseguiu, né, um milagre da gente comprar o nosso apartamento. Depois, o nosso casamento, que a gente nem iria fazer uma festa, Deus nos presenteou com uma festa e com tudo que tinha. E eu me senti muito mimada por Deus. E olhando para minha trajetória na Igreja Batista Vida Nova, eu vejo que eu não conseguiria sozinha. Se eu estivesse aqui, mas não conhecesse as pessoas, ou se eu não tivesse ninguém perto de mim, isso não valeria de nada. Isso tem tudo a ver com o tempo que a gente está entrando. Eu percebo que a comunhão com a igreja me fez crescer, me fez mudar muitas coisas. E eu acho que é isso que Deus quer. Nós não nascemos para ficar sozinhos, para ficar isolados, mas nós estamos aqui como igreja para ajudarmos uns aos outros, sem julgamento, mas verdadeiramente recebendo e amando como Jesus amou. Começamos um tempo de oração junto com os nossos líderes e nesse momento Deus, com seu sobrenatural, fez com que todo laudo médico, tudo que a medicina falava que não era possível, aconteceu ao contrário, onde nós descobrimos pouco antes de a gente pensar em introduzir numa questão de fazer inseminação artificial, um mês antes, na verdade, nós descobrimos que o milagre de Deus tinha vindo sobre nossa casa, sobre nossa vida, e Deus nos deu a oportunidade de gerar o nosso primeiro filho, Samuel. Tempo depois, por surpresa nossa, mas não de Deus, nós tivemos a oportunidade de ter nosso segundo filho, que é o Theo. Então hoje nós somos uma família completa, hoje nós somos uma família abençoada, hoje nós somos uma família que vive em comunhão, em unidade. Esse momento de saber que tinha um milagre dentro de mim, pelas mãos do Criador, é indescritível. Não tem outra palavra. E eu falo que cada luta, cada batalha vem para trazer respostas. Então, assim, eu vivi algumas batalhas, mas também ganhei muitas respostas. 2008 começou a nossa história com a Igreja Batista Vida Nova. Nós nos fortalecemos, eu aprendi a amar muito a Bíblia na Igreja Batista Vida Nova, fomos ensinados a amar a Bíblia, rumamos toda a trajetória de escolas, de estudo, de ser líder de célula, de ser 12, de ganhar vidas para Jesus. Fizemos tudo que a igreja nos proporcionava fazer, fizemos grandes amigos na Igreja Batista Vida Nova, nos envolvemos em todas as atividades, nós éramos os que costumam dizer os ratos de igreja, sabe? Os primeiros a chegar, os últimos a sair. Trabalhamos em muitos congressos, dedicamos a nossa juventude na Igreja Batista Vida Nova, nossa casa. Lá nós nos casamos, nós vivemos em compromisso, nós nos casamos. Em 2014, a igreja comprou uma chácara aqui em Valinhos, porque nós fazemos um retiro várias vezes por ano chamado Encontro com Deus, e nós compramos uma chácara para fazer esses retiros. E naquela época, eu e o pastor Andrigo éramos os únicos da igreja inteira que tínhamos célula aqui em Valinhos, na casa dos meus pais, que tinham acabado de se mudar. E aí os nossos apóstolos nos chamaram para ajudar com o culto aqui em Valinhos. O apóstolo, no domingo de manhã, num culto para líderes, ele disse o seguinte: faça esse ano que ninguém quer fazer. E eu falei, cara, como líder de louvor, como pertencente ao louvor, eu sei muita coisa do que Deus quer. Mas existe uma área que ninguém quer trabalhar, que é justamente a área do som. Se você sabe do que eu estou falando, geralmente o som, ninguém fala, nossa, como o som estava bom. Mas quando tá ruim, todo mundo fala, o som tá ruim. E eu falei, cara, eu quero para esse lugar. Às vezes eu estava ministrando louvor no sábado, eu tinha que descer, mexer na mesa e voltar. Eu falava, cara, isso é muito constrangedor, falta isso na igreja. E aí eu abdiquei do louvor e fui para a mesa de som. Por que eu conto parte dessa história? Porque eu lembro que quando a igreja comprou o Recanto Vida Nova, a sede, que era um local para ter os encontros com Deus e tudo mais, no dia que toda a igreja foi conhecer, eu não pude conhecer, porque teve um problema no som, e eu cheguei lá às 6 e pouco da manhã, e eu saí de lá bem tarde para deixar todo o som em ordem para o culto que ia acontecer à noite. Tanto é que se você tiver o privilégio de ir na sala do apóstolo, você vai ver uma foto linda com muitos líderes da igreja, mas você não vai me ver nessa foto. E o não me ver nessa foto é minha honra. O não me ver é literalmente a minha alegria. Porque anos depois, só eu e a pastora Rafa tínhamos célula na cidade de Valinhos. Quando o apóstolo perguntou, cara, quem tem célula em Valinhos? Só nós tínhamos. E ele falou, vamos começar alguma coisa em Valinhos. Então, qual que é a minha alegria? Do jovem que amava Jesus dentro da lavanderia, alguém que ouviu o que Jesus queria dizer, decidiu por uma igreja, decidiu trabalhar numa área que ninguém queria trabalhar, e de repente está numa célula
e de repente está dentro de um ministério que estava começando. Os anos se passam e a igreja começou a crescer e começamos a dar bons frutos para o Senhor, até que eu cheguei para o apóstolo com um contrato desse novo lugar. Nós estávamos em 400 metros quadrados e a gente estava querendo alugar um lugar de 4.000 metros quadrados, que é o lugar a qual nós estamos hoje. E eu falei, apóstolo, Deus tem falado comigo a respeito disso. E ele falou assim, Andrigo, vocês não são mais uma base. Você precisa entender que como filhos, vocês adquiriram a maioridade. Que chegou o momento de vocês irem. Aquilo trouxe muita tristeza, eu confesso para vocês, em alguns minutos. Mas saindo dali, atravessando a rua, Deus deu uma experiência que vai ficar marcada na nossa vida, que eu conto num outro dia. E nós tínhamos certeza no que Deus estava fazendo com a gente. Nós fomos emancipados em dezembro de 2024. E eu tenho a alegria de saber que nós fomos e somos filhos legítimos. Nós não fraudamos, nós não pulamos processo, nós amamos a nossa igreja local, nós honramos os nossos líderes, fomos honrados por eles e debaixo da poderosa mão de Deus Ele nos enviou. O que eu mais tenho visto nos últimos anos e eu continuo vendo e vou ver muito mais ainda são pessoas sendo transformadas. Eu tenho visto casamentos sendo restaurados, eu tenho visto pessoas que são libertas de vícios, eu tenho visto jovens que chegam aqui pouco tempo depois se casam, têm filhos. Nosso ministério não tem tanto tempo, mas eu consigo ver o favor de Deus. Por que isso mexe comigo? Porque os últimos dias estão mais próximos hoje. A iniquidade aumenta, mas o Espírito do Senhor está mais disponível. Por isso, eu tenho a alegria de dizer que uma igreja saudável é uma igreja que tem criança, é uma igreja que tem jovens, é uma igreja que tem velhos, é uma igreja que tem vinho, é uma igreja que tem pão. Tem que ter o Espírito Santo e tem que ter palavra. Por isso é uma alegria saber que a gente chegou aqui e eu comecei há muitos anos atrás numa lavanderia. Mas hoje eu posso dizer que como igreja nós somos completos em Jesus. Essa, mais do que nunca, é a temporada da santidade. Essa, mais do que nunca, é a temporada do mover de Deus. E mover de Deus, para mim, são pessoas sendo transformadas. E se eu pudesse te fazer um convite, o primeiro convite é Deus está te chamando para a sua lavanderia. O segundo convite é Deus está te chamando para você ter um particular na palavra. E o terceiro convite, não fique de fora de uma igreja local. Se você ainda não tem uma igreja, eu te convido a fazer parte de uma. Que Deus possa abençoar você, sua casa, sua família. Essa é uma história pequena da nossa igreja. E como eu aprendi com os meus líderes, Deus está escrevendo a história e a gente está dentro dela. Eu tenho a alegria de dizer que eu cheguei aqui, um jovem, amando ao Senhor, mas com muitas lacunas a serem preenchidas. Hoje eu sou casado, pai de 3 filhos, e o que Deus fez na minha família, eu torço que Ele faça na sua, em nome de Jesus. Você acabou de ouvir várias histórias aí, né? Eu tenho certeza que uma coisa em comum em todas elas é a comunhão. Em razão disso, nós estamos aqui para anunciar para vocês o novo nome do Influência. O novo nome é koinonia, que em grego significa comunhão. Essa palavra apareceu lá em Atos 2, na igreja primitiva, e retrata a igreja que nós queremos viver cada vez mais. Uma igreja unida, uma igreja em família e cada vez mais fortalecida, porque essa é a chave e o caminho do cristianismo.